Olha à tua volta. Todos os dias vemos carros, caminhões, autocarros e picapes a circular pelas estradas. Uns conseguem transportar toneladas de carga, enquanto outros ultrapassam facilmente os 300 km por hora. Mas já te perguntaste o que torna tudo isso possível? Existe uma peça escondida, mesmo ali, por baixo da chapa, que faz toda a magia acontecer: o chassi. Neste vídeo, vais descobrir de forma simples o que é um chassi, por que é que ele é tão importante e quais os principais tipos que existem. No final, vais perceber de uma vez por todas por que é que nem todos os veículos utilizam a mesma estrutura. Fica comigo! Quando olhamos para um automóvel, a nossa atenção vai logo para a carroçaria, as rodas ou os faróis, certo? Mas a verdade é que existe uma estrutura invisível que suporta praticamente tudo. Essa estrutura chama-se chassi. Pensa no chassi como a base de qualquer veículo. É nele que montamos o motor, a caixa de velocidades, a suspensão, a direção, os travões, enfim, tudo o que faz o carro mexer-se. Se compararmos um automóvel ao corpo humano, o chassi seria o nosso esqueleto. Sem ele, todas estas peças seriam apenas um amontoado de metal, incapaz de trabalhar em conjunto. Para perceberes melhor, imagina que tentavas construir uma casa diretamente na terra, sem fundações. O que acontecia? Exato, ela simplesmente não ficaria de pé. Com um automóvel, acontece exatamente a mesma coisa. O chassi é quem suporta todo o peso do veículo. Distribui as forças quando fazes uma curva ou passas por um buraco na estrada. Mantém as peças alinhadas e, acima de tudo, protege-te a ti e aos ocupantes em caso de acidente. Sem um chassi resistente, um veículo simplesmente não seria seguro, nem duraria muito tempo. E agora tu perguntas: ok, mas o chassi é sempre igual para todos? A resposta é um redondo não. Pensa comigo, uma caminhonete precisa transportar carga pesada. Um carro esportivo precisa ser leve e muito estável nas curvas. E um caminhão precisa aguentar dezenas de toneladas. Como cada veículo tem uma função completamente diferente, os engenheiros foram criando diferentes tipos de chassis ao longo da história. Recuando um pouco no tempo, os primeiros automóveis eram basicamente carruagens de cavalos onde se adaptava um motor. Por isso, a estrutura deles era extremamente simples. 2 barras de metal compridas ligadas por barras transversais mais curtas. E foi precisamente essa simplicidade que deu origem ao primeiro grande tipo de chassis da história. O primeiro da nossa lista é o ladder frame. Ladder significa escada em inglês. E o nome não podia ser mais direto. Ele chama-se assim porque a sua estrutura parece, literalmente, uma escada deitada, com 2 longarinas compridas ligadas por várias travessas. Como é que isto funciona na prática? Imagina que tens esta escada de metal super resistente. Todas as peças do veículo, o motor, a suspensão, as rodas e até a própria cabine onde tu te sentas, são simplesmente aparafusadas ou soldadas em cima desta estrutura independente. Quais são as grandes vantagens deste sistema? Primeiro, é incrivelmente robusto e resistente. Segundo, aguenta cargas extremamente elevadas. Terceiro, é excelente para trabalho pesado e muito fácil de reparar. É por isso que é o rei indiscutível dos terrenos difíceis. Mas, claro que nem tudo são flores. E as desvantagens? É uma estrutura muito pesada. E como é pesada, faz o veículo consumir mais combustível. Além disso, oferece menos conforto e menos estabilidade em curvas apertadas. Onde é que o encontramos? Se olhares para baixo de uma Toyota Hilux, de uma Ford Ranger, de uma Isuzu D-Max, de um Land Cruiser ou de um Classe G, vais encontrar este chassi. Ah, e claro, na grande maioria dos caminhões e autocarros que vês na rua. Apesar de ser um autêntico tanque de guerra, este chassi em escada tinha um grande problema para o utilizador comum: o peso. E na engenharia tu já sabes. Mais peso significa gastar mais combustível e ter um carro menos confortável no dia a dia. Para resolver este dilema, os engenheiros decidiram pensar fora da caixa. E foi aí que nasceu o chassi monobloco. No monobloco, a filosofia muda por completo. Aqui, a carroçaria e o chassi fundem-se para formar uma única estrutura unificada. Como funciona? Em vez de termos uma escada de metal por baixo e uma cabine por cima, toda a estrutura exterior do carro é desenhada para suportar as forças e o peso. É como se a própria casca do carro fosse o seu esqueleto. Isto traz vantagens fantásticas. O carro fica muito mais leve,
torna-se muito mais econômico no consumo de combustível. A estabilidade nas curvas melhora drasticamente. É muito mais confortável e incrivelmente seguro em caso de colisão, porque a estrutura deforma-se de forma controlada para absorver o impacto. Mas também existem desvantagens. Se tiveres um acidente grave que afete a estrutura, a reparação é extremamente difícil e cara, e claramente não foi feito para carregar toneladas de carga como um caminhão. Exemplos práticos: praticamente todos os automóveis modernos que vês hoje na estrada, desde um Toyota Corolla, Honda Civic ou Volkswagen Golf, até carros elétricos como o Tesla Model 3, ou berlinas como o BMW Série 3 e o Mercedes Classe C. Agora vamos subir um degrau na escala do desempenho. Vamos falar do Space Frame, ou estrutura espacial. Como funciona? Pensa numa teia tridimensional, feita de várias barras, metálicas ou de alumínio interligadas. Estas barras são posicionadas estrategicamente para distribuir todas as forças por toda a estrutura. O resultado? Uma rigidez incrível com um peso extremamente reduzido. As vantagens são claras. É extremamente leve e resistente. Garante um comportamento espetacular nas curvas. É a escolha perfeita para quem quer andar a velocidades muito altas com total controle. Desvantagens? É um processo de fabrico muito complexo. Torna o carro muito caro. E as reparações? São um autêntico pesadelo de engenharia. Onde o vemos? Em superdesportivos de topo, como o Audi R8, o Audi A8, o Lamborghini Countach, o Ferrari F50 e alguns carros da NASCAR. E que tal um chassis inspirado diretamente na natureza? O Backbone Chassis traduz-se literalmente como coluna vertebral. Como funciona? É exatamente o que o nome diz. Todo o carro é construído em redor de um único tubo central, super forte, uma autêntica espinha dorsal, metálica que liga o eixo dianteiro ao eixo traseiro. As vantagens deste design: é uma estrutura mecanicamente simples, oferece uma boa rigidez e tem um peso bastante reduzido. Mas as desvantagens explicam o porquê de quase não o vermos hoje em dia. Rouba muito espaço no interior do habitáculo, aquele túnel central fica enorme. A manutenção de peças como a transmissão é muito complicada, porque fica tudo escondido dentro do tubo. Onde é que ele foi usado? Em carros desportivos clássicos e leves, como o Lotus Europa, o Volkswagen Fusca, além de alguns caminhões pesados da marca Tatra. Se gostas de automobilismo, este vai interessar-te. O tubular Space Frame é o irmão gêmeo do Space Frame, mas com uma particularidade: é construído soldando tubos de aço de secção circular. Como funciona? Basicamente cria-se uma gaiola de tubos soldados à mão que envolve todo o piloto e os componentes mecânicos. As vantagens: é incrivelmente leve, é extremamente seguro e resistente a capotamentos. É muito fácil de personalizar para qualquer tipo de projeto desportivo. As desvantagens: a produção é artesanal, o que inviabiliza a montagem rápida em fábricas. E por ser uma gaiola, entrar e sair do carro exige quase acrobacias. Exemplos? Vais encontrá-lo nos protótipos de Fórmula C, desenvolvidos por estudantes de engenharia, em karts, bugs de areia e na maioria dos carros de competição pura. Para fechar o nosso menu de engenharia, temos de falar do presente e do futuro da indústria: as plataformas modulares. O que significa isto? Pensa nelas como um mega conjunto de Lego. Uma plataforma modular é uma base flexível que permite a uma marca construir vários carros completamente diferentes usando exatamente a mesma base estrutural. Como funciona? Os engenheiros conseguem esticar a largura, o comprimento ou a distância entre as rodas dessa base metálica. Assim, a mesma plataforma pode dar origem a um pequeno carro citadino, a um SUV familiar ou a uma carrinha. As vantagens para as marcas são brutais. A produção fica muito mais barata. O desenvolvimento de novos carros é muito mais rápido. Permite a partilha de peças entre modelos, facilitando a manutenção. A grande desvantagem: se houver um erro de projeto ou um defeito nesta plataforma, todos os modelos que a utilizam herdam o mesmo problema, o que pode originar recalls gigantescos. Exemplos que provavelmente tens na tua garagem: a plataforma TNGA da Toyota, a famosa MQB e MEB da Volkswagen, a CMF da Renault-Nissan, a EGMP da Hyundai para elétricos e as novas plataformas STLA do grupo Stellantis. Depois de vermos tudo isto, a pergunta de $1 milhão é: afinal, qual é o melhor chassi? E a resposta de engenharia é sempre a mesma:
Depende do que vais fazer com o carro. Se o teu objetivo é carregar peso, fazer todo o terreno ou trabalhar no campo, o Leather Frame continua a ser imbatível. Se procuras conforto no dia a dia, segurança para a tua família e economia, o monobloco é a escolha certa. Agora, se o foco é performance pura e velocidade, os Space Frames e as estruturas tubulares são os reis da pista. Ou seja, não existe um chassi perfeito. Existe apenas o chassi mais adequado para o trabalho que o veículo tem de fazer. A partir de hoje, sempre que ouvires falar de chassis, já sabes que não estamos a falar apenas de um pedaço de metal escondido. O chassi é a alma do veículo. É ele que dita a segurança, o conforto, a estabilidade e a dinâmica de condução de qualquer carro. Cada tipo foi desenhado com um propósito claro. E é esta inteligência que torna a engenharia automóvel tão fascinante. Se me acompanhaste até este ponto do vídeo, muitos parabéns! Acabas de garantir uma base super sólida para compreender como os automóveis são construídos. Aqui no Amilcar Dicas MZ, o nosso compromisso é esse mesmo: descomplicar a tecnologia e a engenharia para que entendas como tudo funciona, sem termos técnicos aborrecidos. Se aprendeste algo valioso hoje, faz o seguinte: deixa o teu gosto aqui embaixo. Partilha este vídeo com aquele teu amigo, que também é maluco por carros, e subscreve o canal para não perderes os próximos episódios. No próximo vídeo, vamos explorar outro pilar fundamental da engenharia automóvel, que de certeza vais querer conhecer. Obrigado por estares desse lado. E até a próxima!